Seja bem-vindo à Virada que é o Tech Podcast, onde a gente fala de tecnologia, empreendedorismo, virada de chave e como a tecnologia está mudando a vida das pessoas. Hoje eu trago aqui meu grande amigo Valmir. Vou falar um pouquinho do Valmir. Ele é referência quando a gente fala de tecnologia aplicada ao setor de público e de justiça. Valmir tem mais de 15 anos de experiência com consultoria e software. E ele já passou por diversas áreas, como meio de pagamento, setor bancário. Hoje é diretor de operações na Softplan, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e na América Latina. Ele é mestre em computação aplicada, pesquisando inteligência coletiva e, além de tudo, trajetória conecta tecnologia, liderança e impacto social. E além dessa bagagem, meu amigo é canoeira de canoa havaiana. Ele vai contar um pouquinho pra gente desse esporte muito legal que existe sincronia, trabalho, equipe e resiliência. Seja muito bem-vindo, Valmir, ao podcast. Bacana, Cássio. Obrigado pelo convite, né? Acho que a gente teve uma primeira interação no começo do ano, né? Batendo um papo aí, um pouquinho sobre o conteúdo que a gente vai falar aqui um pouquinho no podcast, né? Mas agradeço aí o convite. Estamos aqui para compartilhar a história, trocar ideia e, como tu diz, né? Assim, contar um pouquinho para a galera dessa questão de virada de chave, né? Que acho que é um tema muito bacana. A gente estava até batendo um papo antes aqui da gravação, que acho que tem histórias que se conectam em comum ali, né? Com certeza. E eu estava até falando pro Valmir antes do podcast. Por que o Virada que é o Tech, na verdade? Porque a tecnologia mudou a minha vida, mudou a vida dos meus familiares, dos meus parentes, dos meus primos, dos meus irmãos. A tecnologia realmente é uma mãe, ela abraçou ali. E vamos falar, eu tive várias viradas de chave, eu e minha família. E também o Valmir, ele estava contando um pouquinho pra gente. Ele ali até trabalhando na lotérica, já conta pra gente um pouquinho dessa trajetória lá atrás, Valmir. Como que foi essa virada de chave? Porque você começou lá atrás, com 14 anos. Foi. E aí, como que foi essa virada de chave até hoje ali? Vamos falar assim, como que foi lá atrás que você começou a faculdade? Explica um pouquinho pra gente essa história aí sua. Legal, Cássio. Vou tentar contar um pouquinho da história para vocês aqui. Um pouquinho resumido. É verdade, né? Assim, eu sou lá do interior do Paraná, eu sou de uma cidadezinha chamada Itambaracá. Legal. Região ali da Grande Londrina, né? No norte do Paraná, a gente brinca que é a terra do pé vermelho, né? Que é aquela terra roxa que dá uma poeira ali, sai tudo muito barro, né? Olha então, aí. e a minha história é assim, cara, eu morava, né, numa fazenda, num sítio, e perdi meu pai com 7 anos de idade. Meu Deus. E aí, na época, eu tive que ajudar minha mãe, né? Então, desde os 10 anos de idade, junto com meus irmãos, eu tive esse hábito de trabalhar para ajudar minha mãe, né? Sim, Porque claro, a gente precisava, com a gente certeza. família humilde, a gente precisava ter, né, até para não passar necessidade em Sim, casa. pra né? sustentar ali, precisou trabalhar, precisou se virar, vamos dizer. Então, cara, assim, né? Meus parentes lá na época são comerciantes, aí deram oportunidade, trabalhando junto, mas com 14 anos aí eu tive minha primeira carteira assinada numa loja de material de construção, que depois virou uma lotérica, né? Então, eu trabalhei ali de vendedor, de gerente da empresa ali. Mas sempre tive muita paixão pela tecnologia, assim, né? Entendi. Eu lembro que na época lá, né, faz um tempinho já, tinha os computadores, eu sempre era curioso, queria mexer, entender, né? Quando ia na época, os programadores lá que faziam aquele software house, né, que vendiam software para a empresa, pô, como é que é feito isso? E comecei a me interessar. E foi quando, lá na cidade vizinha, né, Bandeirantes, ela abriu uma universidade pública, que é o EMP, com um curso de sistema de informação. Olha que legal. Foi quando eu me interessei e fiz lá o vestibular e passei. Então, estudei ali 4, 5 anos, né? Que era bacharelado e licenciatura. Sei. E depois, assim, ainda trabalhando ali na lotérica, né? Isso já foi um tempo, né? Trabalhei bastante tempo. Fiz uma pós-graduação na cidade vizinha chamada Cornélio Procópio, onde eu fiz uma pós-graduação em Java. Na época, Olha só, virou javeiro ali, ó. Javeiro, falando em desenvolvimento web, né? E aí é onde começa a minha história profissional com tecnologia. Um professor da universidade lá, da pós-graduação, falou, pô, Valmir, acho que tu leva jeito, cara. Eu tô precisando de alguém lá em São Paulo. Olha Eu aí. trabalho lá em São Paulo e tem vaga lá, tu não quer ir comigo? Pensei, pô, será que... Virada de chave, mas deve ter dado um medo pra caramba, cara. Nunca tinha ido em São Paulo, cara. Assim, Meu Deus. Eu conhecia São Paulo, mas esse, né, eu brinco com esse professor, depois virou amigo, né, assim, ele foi uma grande referência pra mim. Cara, a gente combinou, fui trabalhar com ele. Ele arrumou tudo pra mim em São Paulo, cara, casa, lugar pra ficar. Eu até brinco assim que eu cheguei em São Paulo, né, na primeira vez que eu cheguei em São Paulo, em 2007. Eu cheguei, tudo combinado no metrô e tinha lá o cara que eu ia morar junto na República. Com a plaquinha. Que legal. E foi uma história de início, né, de carreira, né, então foi bem bacana, né, assim, acho que eu tive a primeira oportunidade e abracei, né, então... Legal. Comecei ali como... Eu até falo que eu comecei como programador, mas meu primeiro papel oficial, né, lá na... cheguei em São Paulo trabalhando ali como terceiro para o Banco Itaú. Meu primeiro papel oficial foi trabalhar como analista de qualidade. Olha aí, trabalhava como QA ali, vamos dizer. Como QA, cara, como QA. E eu acho que foi uma escola, assim, muito importante para mim, porque né, o Itaú
uma das maiores empresas, né, do Brasil, naquela época, assim, com uma tecnologia muito estruturada, cobrança muito forte também. Foi uma escola que me ensinou, assim, acho que trazer para minha carreira toda, assim, de ter aquilo como uma escola realmente, né? Então, passei ali por analista de qualidade, depois a gente estava falando, né, fui programador Java, que legal. Atuava desenvolvendo .NET, VB, tudo que tinha ali eu tinha oportunidade de colocar a mão, né? Então, que legal. Foi um período bem bacana ali de aprendizado. Muito bom. São Paulo é uma das maiores cidades, vamos falar assim, falando de tecnologia, mas Floripa, há um tempo para cá, ela vem se destacando muito bem ali, tá vendo, num polo tecnológico. E como foi a sua vinda? Com certeza você teve já virada de chave para ir ali bastante, deu bastante medo. E como foi sua virada de chave lá de São Paulo para vir para cá? O que você acha que te auxiliou nessa virada de chave a alcançar a oportunidade? O que você tem com você ali? Falou assim, cara, por que você agarrou a oportunidade? Não, legal, Cássio, boa pergunta, mas tem uma história no meio aí que eu preciso contar ainda, né? Então porque de São Paulo eu não vim direto para Floripa, né? Eu tenho aí, né, mais de 15 anos de experiência, mas a minha experiência profissional com TI, ela tá focada em 3 empresas, né? Entendi. Uma empresa em São Paulo, então assim, eu tenho uma história de 3 empresas e 3 mudanças. Sim. Então, em São Paulo, eu trabalhava numa empresa, né, chamada BRQ, é uma empresa bem bacana também de consultoria, né, prestava serviço ali pro Itaú. Aí eu mudei para Curitiba, né? Tive uma oportunidade para trabalhar em Curitiba. Aí, por questões até pessoais, de voltar para o estado de origem, questão de qualidade de vida também, né? Porque Curitiba é uma cidade mais tranquila, mais perto de casa, mais perto da família. Eu agarrei essa oportunidade de vir para Curitiba. Eu morei lá 10 anos. Legal. Então, cidade muito boa. Cidade muito boa, né? Então, fiz uma trajetória bacana ali também, né? Foi quando eu comecei a fazer a transição um pouquinho dessa área técnica para a área gerencial, né? Então, entendi. Nesse trabalho em Curitiba, eu trabalhei de novo como programador Java, fiz a trajetória para arquiteto de soluções. Olha aí. Aí comecei a fazer a virada ali para a carreira gerencial. A gestão ali. Acumulei papel ali de arquiteto com gestor de projeto, aí fui, né, gestor de equipe, gestor de projeto, gestor de portfólio. Legal. Então, tive uma carreira ali 10 anos, né, e como, né, assim, acho que como todo profissional passa por isso, né, assim, chega um momento que o profissional entende que talvez naquele lugar já dei meu máximo e talvez é hora de respirar novos ares, né? Sim, com certeza. E aí, na época, eu lembro em 2018, né, assim, eu tive a oportunidade de voltar para São Paulo, na mesma empresa, até porque São Paulo era a matriz dessa empresa e as oportunidades estavam lá, né? Então, estava meio que nessa decisão, volto para São Paulo, porque, né, aqui em Curitiba, acho que talvez chegou no limite da carreira. Sim. Mas foi quando surgiu a oportunidade de vir para Floripa, assim, um headhunter me encontrou no LinkedIn. Olha aí. Foi bem coincidente que era naquele mês, então. Já tinha morado em Floripa antes ou não? Não, isso que é engraçado, assim como eu cheguei em São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo, eu cheguei para Floripa e nunca tinha vindo para Floripa. Que legal, olha aí. Então, tive essa oportunidade, né? Então, a primeira vez que eu vim para Floripa foi para fazer entrevista na empresa que eu estou atualmente, né? Então, olha aí, que legal. E o que me chamou a atenção, né, na empresa foi, o polo, como tu falou, assim, um polo de inovação. Sim. Cheguei ali no Sapiens Park, aquela empresa maravilhosa, aquele prédio maravilhoso. Ficou apaixonado. Apaixonado, né? É aqui. É aqui. E perto da praia ainda, né? Perto da praia. Isso é importante também, aquela questão, morar perto da praia também sempre foi pesa muito, Pesa muito, um objetivo de vida, né? E aí, estudando sobre Floripa, né? Qualidade de vida, uma capital com criminalidade muito baixa. E a gente é do interior, não sei você, mas meu sonho quando era pequeno era morar na praia. Meu Deus. O que a gente fazia no interior quando tinha feriado era ir pra praia, né? Era isso. Hoje em dia a gente mora a poucos metros da praia ali. Então tem 7 anos que eu tô aqui em Floripa, né? Esses 7 anos trabalhando na Softplan. Estou na minha segunda jornada de carreira na Softplan. Comecei como gerente, né, também de desenvolvimento, e hoje eu estou ocupo o papel de diretor de operações nessa área de justiça, como tu comentou aí. Legal, muito bom. E me fala uma coisa, e como que foi, porque você teve que fazer várias viradas de chave, com certeza deu muito medo. A gente fica pensativo, cara, será que não? Porque tem aquilo, tem o confortável, a gente não precisa arriscar, não vai ser a mesma vida, não vai ser confortável por um momento, mesmo que é melhor. Você vai ter a virada de chave ali. O que te auxiliou ali? Que palavras que você fala, cara, isso daqui me ajudou, resiliência, ou se não for de bom, o que você acha que te auxiliou ali nesse momento? Legal, assim, Cássio, assim, eu tive várias viradas de chave de carreira, né? Assim, mas eu vou começar, acho que pelas viradas de chave de mudança de cidade, porque acho que isso é um pouquinho mais complexo, né? Assim, como eu tenho esposa e filho, né? A gente estava falando um pouquinho antes, então toda essa mudança de... Você tem que ter toda uma logística. Toda a logística, né? Toda essa mudança, a escola do menino, é tudo ali. Toda essa questão de mudança de cidade envolve logística com a família, né? Sim. Então... Acho que o primeiro ponto que me apoiou muito foi a própria família, assim, né? Tipo, de realmente dar suporte, Legal. A gente vai junto, né? A gente sempre esteve junto, então acho que isso me motivou isso é importante. Me motivou a encarar esses desafios, né? Acho que na empresa,
assim, né? Quando eu falo de carreira, assim, acho que todas as minhas mudanças de chave, elas foram meio naturais, assim, né? Eu gosto de falar para quem, né, a gente sempre fala disso, que eu nunca busquei, assim, como objetivo, cara, vou ser o diretor, vou ser o gerente. Eu acho que, assim, foi muito natural. Você foi trabalhando e acontecendo. Trabalhando e acontecendo, entendeu? Assim, Legal. acho que, né, até a gente falou em situações anteriores, cara, sempre com muita contabilidade, assim, é uma palavra que não tem muita tradução pro português, mas significa, cara, tu tem que estar dedicado naquilo. Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade, com transparência e não delegar o problema para terceiros, né? Acho que a minha carreira toda foi construída em cima disso, entendeu? Então, aconteceu naturalmente, assim, como eu falei, assim, eu fui, né, sempre inconformado, pô, aqui a gente tem um projeto que não está funcionando, me deixa eu ajudar. Aí foi nessa pegada, ajudando no projeto que não tava indo bem, ajudando a gerenciar, e foi aquela transição para gestão, entendeu? Então, entendi. Então foi sempre assim, eu não gosto de falar assim, assumindo mais responsabilidade do que eu tinha, mas foi, cara, de querer não estar conformado ali com aquilo que estava acontecendo. Mas basicamente foi isso, cara, adquirindo mais responsabilidade e estudando, porque é sempre desafio, né? É sempre um desafio. É sempre aceitar o desafio ali, aceitar a oportunidade. Exatamente. E isso é bem interessante. Acho que é importante, assim, independente do cargo, do papel, né? Assim, eu sempre falo que o cargo é transitório, acho que é na tua carreira tu entender que ainda está entregando valor, né? Assim, acho que o ponto da virada é assim, ou uma virada positiva, pô, tô entregando valor aqui, mas posso entregar mais, ou aquela virada de um momento de troca mesmo, pô, não tô entregando mais valor aqui, vou procurar outra coisa para tentar outra coisa ali. Outra coisa para entregar valor, né? Entendi. E como que foi? Porque é diferente uma carreira de programador, desenvolvedor e uma carreira de gestor. Vamos falar assim, com certeza, programador tem muitas aquelas pessoas que não gostam nem de conversar com as pessoas, né? Não gosta de conversar, tem gente que fala que até meio bicho do mato fica ali no... Agora o gestor já cuida de pessoas. Como que foi essa mudança? Porque é uma mudança total. É uma mudança total, Acho que assim, Cássio, eu sempre, como eu falei, sempre quis entregar valor, né? Assim, independente na área técnica ou na área de gestão, né? Legal. Mas acho que o primeiro ponto, né, de desafio quando tu se torna um gestor, né? Sendo um programador, por exemplo, é não abandonar o técnico, né? Assim, é isso aí. Eu brinco que os melhores gestores são aqueles que conhecem o técnico também. Sim. Só que tu não pode, assim... Não pode só ficar no técnico. Não pode só ficar no técnico. Você tem que exatamente. equilibrar muito bem. Equilibrar, tu tem que confiar no seu time, entendeu? Tu não pode, pô, deu qualquer problema, tu ir lá e meter a mão porque tu acha que sabe mais que o... sabe mais que o teu time técnico, entendeu? Então, acho que essa balança de início de carreira é difícil, né? Assim, até você virar a chave realmente, que você não é mais o técnico que entrega, você é o gestor que lidera, né? Forma pessoas e entrega o resultado. E isso demora um pouco, assim. Eu acho que eu demorei uns 2 anos para entender isso, entendeu? E o que você acha que te ajudou isso? Foi algum curso, foi algum livro que você leu, foi algum conselho de alguém? Conta pra gente. Cara, eu acho que foi mais feedback do dia a dia mesmo, assim. Tanto feedback das lideranças, né, que eu tinha, e até feedback do time, né? Pô, o que tu tá metendo a mão em algo que é da gente, né? Assim, eu acho que essa troca é importante, entendeu? Sim. A troca dos dois lados, né? Mas foi, cara, acho que foi isso, assim, né? Assim, claro que curso, acho que faz parte da vida, né? Quem atua com TI nunca deixa de estudar, mas eu acho que foi muito... eu tive a sorte de ter ótimos líderes, assim, então fui sempre muito bem mentorado, assim. Então, acho que isso ajuda também... também a tu fazer esse trabalho de uma forma... E aprender também com a própria liderança, né? Que te mentora, né? Claro, com certeza. E como que hoje em dia você, como gestor, você vê essa questão de motivação das pessoas para manter sempre a pessoa engajada, sempre a pessoa ali produzindo mesmo? Porque a gente tem um papel muito grande como gestor. Sim. Por exemplo, na Keltec, hoje em dia a gente está com 35 pessoas. Cara, é um desafio constante. Eu entendi em um momento da carreira, eu falei assim, cara, eu não sou o melhor líder para a empresa. Então eu contratei a Michelle, ela me ajuda lá, onde gerencia as pessoas. Mas a gente sempre tem esse desafio de realmente ter as melhores pessoas, manter elas motivadas, entregando. Como que hoje em dia você tem algum... Fórmula mágica não existe, mas você tem algum papel ali que você sempre faz? O que você tem com você ali de... Isso que eu comentar, assim, tu fala de 35 pessoas, assim, hoje eu tenho uma estrutura com 500 pessoas. Sim, com certeza. Então, assim, é um desafio diário, né, assim, eu acho que a motivação plena, ela não existe, assim, né, acho que são desafios que tu tem, assim, a cada ciclo que tu tem que trabalhar, né, assim, então seja... o desafio que eu tenho lá na operação é diferente do desafio na engenharia, é diferente do desafio que eu tenho em cliente, é cliente entrando, cliente saindo. Acho que são várias coisas que tu tem que trabalhar, assim, mas eu gosto de prezar, assim, muito pela transparência, né, assim, deixar muito claro aquilo que a gente está fazendo, para onde a gente quer chegar. Eu estimulo bastante meus times também a trocar experiência, né, assim, um ter experiência com o outro. Feedback constante ali. Entendeu? Mas eu acho que assim, eu acho que
onde eu tenho mais sucesso é onde a gente é muito transparente, assim. Sim. Seja pelo bem ou pelo mal, tu tem que ser transparente com o teu time. Sempre vence a transparência. Sempre vence, né? Assim, tem que ser transparente e tem, assim... E como um líder de líder que eu sou hoje, né? Assim, então, tu tem que ter pessoas também na tua gestão que estão compradas com a ideia. Assim, não adianta tu ter uma estrutura gigantesca se tu tem pessoas abaixo de ti que não estão compradas contigo e que não tem a mesma visão ali, né? Tipo, tem que comprar a mesma visão ali para vender para o time para baixo também, né? De estar cuidando do time e, ao mesmo tempo, estar cuidando do resultado, né? Que acho que esses são as duas... conciliar esse desafio, assim, cuidar das pessoas, mas, ao mesmo tempo, cuidar do resultado, né? Motivar as pessoas para entregar o resultado, porque não tem como tu falar só em, pô, você aqui vou motivar todo mundo motivado, tua nota lá de pesquisa de satisfação tá lá em 9, só que no dia a dia tu não entregou o resultado, cara, não funciona. Então, sim, não é bem acho que o desafio mesmo é cruzar esse tripé, né, assim, de pessoas... Sim, porque no final a gestão é pessoas. A gestão é pessoas. A gestão é pessoas ali, vamos falar assim. E hoje em dia, como que você tá vendo... Tava até conversando um pouquinho de IA, né? O pessoal às vezes tá na hype, meu Deus, vai mudar tudo, o programador não vai existir mais, vai existir... E as pessoas novas, a gente tá vendo ali, que realmente elas ficam um pouco com medo, vamos falar assim. E essa geração nova, tem muita gente que às vezes não gosta de trabalhar, às vezes verifica o mercado de uma forma diferente. Como que hoje em dia vocês lidam com essas pessoas novas, com essa geração? Não sei se é Y, Z, eu não sei qual número, mas a geração nova, como que vocês lidam com as pessoas? Vamos falar assim, essa turma, essa galerinha nova que tá vindo. De novo, não tem fórmula mágica, assim, a gente tem times de N gerações, assim. Sim. A gente tem pessoas lá na empresa que estão há 30 anos trabalhando na empresa, tem pessoas ali com 50, 60 anos de idade, a gente tem pessoas ali, como eu estava brincando, jovem aprendiz que tem 15 anos de idade, entendeu? Então, a gente sempre procura ter um ambiente, assim, bom para todos, entendeu? Assim, claro. Independente E essa troca também das pessoas com mais experiência, com menos experiência, vai ajudar a moldar o time que a gente quer, entendeu? Mas não tem, assim, uma fórmula mágica. A gente eu, principalmente, não tenho um tratamento diferenciado pro jovem, pro Y, pro Z, assim. Acho que é muito... É o mesmo tratamento, e a cultura vai abraçando a pessoa. É a cultura que vai abraçando a pessoa, assim. Acho que é uma cultura de time mesmo, em conjunto, todo mundo se ajuda, de entender que não é só o perfil X ou Y, Z que vai dar conta, que tem que estar misturado, entendeu? Assim, independente, acho que essa questão, assim, né, de ter de uma forma heterogênea que ajuda a moldar o time, assim. Eu acho que um time não entrega mais só com o jovem, um time não entrega mais só com a pessoa mais sênior. Tem que ter a mistura, né, até para... Com certeza. Aí ajuda a pessoa sênior também, e ajuda também o jovem, vamos falar até o jovem aprendiz ali, a evoluir. E também trabalhar com a geração de agora, né? Exato. Porque eu acredito que é muito isso, porque tá vindo uma geração que o pessoal, eu acredito que é mais amedronta, mas vamos falar assim, é uma geração boa. A gente, tecnologia, tem muitas pessoas novas ali trabalhando. É uma área muito nova. E cada dia mais a IA tá vindo aí para substituir tudo. Mas para substituir não, para ajudar, para auxiliar. E a geração nova, ela tem uma visão diferenciada. Por exemplo, próxima semana vai ter o Startup Summit ali. E ali eu gosto sempre de ir, porque os jovens ali, eles têm muita ideia boa, eles entendem ali, eles vê de uma forma diferente da gente. Porque a gente tem uma forma lá de trás. A gente tem uma certa bagagem que às vezes a gente não consegue pensar daquela maneira que eles pensam ali, uma forma diferenciada. Sim. Eu, particularmente, gosto de trabalhar muito com essa galerinha nova, assim. Eu vou contar um pouquinho até de alguns projetos que a gente teve na própria empresa ali. Eu sempre fui muito engajado com essa questão de formação, né? Então, com o próprio Senai ali, né? Eu participei várias vezes nesses projetos de formação de pessoas. Eu participei de um projeto piloto que a Softplan fez em conjunto com o Senai, ou Senac, não lembro, que é o Devin House, que era um projeto também para formar pessoas que já não eram tão... Que eram de outra área, e estavam fazendo transição de carreira ali. Entendeu? Então, eu acompanhei muito de perto esses projetos de inclusão na própria empresa, assim. E essas pessoas têm muito a agregar, né? Como tu falou, assim, a galera jovem tem, assim, ela acaba sendo mais acelerada, mas do ponto de vista ajuda que te puxa do outro lado. Então, ter a pessoa sênior também te ajuda. Pô, aqui a gente tem que ter calma, entendeu? Então... Dá uma equilibrada no time. Dá uma equilibrada, assim. Mas eu gosto de falar, assim, que sempre que a gente trouxe muitos jovens para trabalhar, principalmente lá em processos de jovem aprendiz e de estagiário. Cara, assim, principalmente, assim, eu vou falar por mim, assim, a gente teve muito sucesso, assim. Inclusive, muitas pessoas que eu trouxe tipo, como jovem aprendiz, estagiário, 2, 3 anos, estão com a gente trabalhando até hoje. Estão assim, efetivados ali, entregando e trabalhando. E, cara, assim, entregas muito boas, assim, então... Eu acho que... Essa experiência é muito boa, muito boa. Eu até vejo pro meu filho em casa, assim, né? Acaba sendo...
a juventude, ela já é nato digital, né? Então, sim, eles já acabam eles já nascem com o celular, cara. Eles já nascem com o celular, eles já sabem mexer em tudo. Então, essa questão da IA, por exemplo, mesmo, já tá, assim, cara, tá mais no dia a dia deles do que do nosso, por exemplo, entendeu? Sim, eles têm uma curva muito fácil. Uma curva muito fácil, entendeu? Então, eu acho, assim, que, né, que o futuro, aí tu perguntou um pouquinho de futuro, né? Sim. Acho que o futuro, assim, né, a gente não vai deixar de ter programador, a gente não vai deixar de ter desenvolvedor, mas acho que o perfil no futuro vai mudar, assim. A gente vai ter cada vez menos pessoas que conhecem código para cada vez mais pessoas que conheçam de negócio e conheçam do problema, entendeu? Acho que esse que é o perfil de tecnologia que vai ser. E como que você vê a IA aplicada, vamos falar assim, em tecnologia, igual vocês constroem também, a gente auxilia ali todos os processos, mas como que vocês veem a IA chegando nesse mercado? E o que você vê no futuro ali? Tem muitas pessoas até, a gente estava falando um pouquinho antes, as empresas, será que vai dar para substituir tudo? Será que não dá para substituir? Na minha visão, ela vai ser uma auxiliadora que vai acelerar as coisas. O que é a tua visão da IA hoje em dia? Que tem muito hype da IA também, né? Mas o que vocês estão fazendo na Softplan e o que vocês acreditam? Você acredita que... Olhando o que a gente tem hoje, assim, tá, Cássio? Assim, a gente também, assim como todo o mercado, né, cara, tá aprendendo com IA, né? Porque a IA, de novo, assim... É muito nova. Acho que é uma tecnologia que chegou hype, né? Normalmente tu fala, pô, vou esperar alguém adotar para eu adotar. Mas com a IA não teve esse tempo, né? Ela já chegou tacando fogo em tudo, né? Então, a gente tem, assim, feito projetos pilotos e usado em algumas frentes, assim, né? Daí eu até falo essa resposta se vai trocar ou não, mas assim, a IA tem ajudado bastante a gente com melhoria de frente de negócio, por exemplo, criar documentação, criar história de usuário, né? Acho que isso facilita. Tem clientes, por exemplo, que a gente tem uma documentação técnica muito extensa, né? Porque trabalho com o setor público. Certeza. Tem que ser muito detalhado. Tem que ser detalhado. Então, a IA tem ajudado muito nisso, né? A gente tem tido case de sucesso também com automação de teste, né? Então, legal. Software pronto com automação de teste tem ajudado bastante. A gente ainda tem uma dificuldade de usar IA com código mais antigo, né? Até porque... Um legado. Sempre vai ter um legado. Sempre tem um legado. E aí a IA ainda não está, assim, a gente entende que nas experiências que a gente tem hoje, assim, né? O nível de retrabalho que a gente tem é quase o trabalho de você tá fazendo realmente do zero. Mas é questão de tempo, né? Isso vai aumentar. Vai melhorando cada vez mais. E a gente tem mais sucesso em coisas novas. Assim, pô, aqui eu vou criar um módulo novo do zero e vou começar com IA. Aí a gente tem uma aceleração maior, entendeu? Então, são vários stages, várias equipes usando diferente. Eu acho que ainda a gente não chegou no modelo consolidado. E na sua visão, vai substituir? O que você acredita? Na minha visão, não vai substituir. Na minha visão, como eu falei, vamos mudar os perfis, entendeu? Assim, talvez o programador, né? Ele vai se preocupar menos com o código e vai se preocupar mais realmente com a solução, né? Mais com a lógica, mais com a problemática, vamos falar. Entendeu? Então, vai ajudar, assim, eu acho que a IA não vai substituir, ela vai turbinar, né? Assim, ela vai ser o programador 2.0, vamos dizer assim. Muito bom. E, cara, eu acho que também vão surgir novos perfis, né? Assim, acho que a gente nem sabe ainda. Novas áreas, eu acredito que vai surgir novas áreas. A gente, por exemplo, agora tá tendo engenheiro de prompt, por exemplo. Eu ia falar isso, não existia. Até pouco tempo não existia prompt. Então agora tem um engenheiro de prompt ali para fazer. Então são áreas muito novas, vamos falar assim. E eu vejo também bem, igual você tem essa visão, que eu acredito que não vai substituir, mas na verdade ela vai ser um braço direito da pessoa ali. Vamos falar assim, cara, eu quero construir isso daí. Por exemplo, tem um Cursor, não sei se vocês deve estar usando lá. Usa. É muito legal. Ele te auxilia a construir tudo, mas a lógica tem que ficar na sua cabeça. Isso aí. Por conta disso que não vai substituir, porque a mente humana é muito criativa. Sim. E assim, falando do Cursor, por exemplo, né? Assim, se você não souber programar, você não vai fazer nada, porque ele vai gerar um negócio lá que ele acha que funciona, mas não funciona, entendeu? Então... No final, o resultado não vai entregar. Não vai entregar, né? Então, acho que assim, eu acredito muito nessa potencialização, né? Entendi. Já vi matérias, assim, na própria Microsoft, lá, em 5 anos vai substituir o dev. Assim, eu não consigo captar tão longe, entendeu? Não. Mas acho que, assim, o que eu tô vendo no momento que a gente tá vivendo, cara, assim, tem muito potencial realmente para dar um upgrade, vamos dizer assim. O que eu vejo, quando o pessoal fala que vai substituir, o que eu vejo ali é que é o seguinte. Por exemplo, aquela pessoa que às vezes... Eu já tive várias colegas de trabalho quando estava no CLT, você deve ter tido também. Aquela pessoa que faz mais ou menos. E aí, quando a pessoa faz mais... A IA vai substituir, vamos falar assim. Porque a IA, ela consegue fazer certinho. Mas agora, se for uma pessoa realmente boa, sabe dar as ordens... Parecido com o Stack... Não lembro se você lembra do Stack Overflow. Então, quem sabia fazer as melhores perguntas, tinha as melhores respostas. E é onde você ia certeiro. É a mesma coisa, gente. Eu tô vendo a IA da mesma forma. Porque no Stack Overflow tinha tudo, cara. Tinha tudo lá.
Se você quisesse fazer um sistema completo, você pesquisava, fazer umas 3 pesquisas, você conseguia. A mesma coisa com IA hoje em dia. Isso aí. Então, se você souber fazer as perguntas corretas, eu acredito que a chave está por aí. E quem realmente for aquela pessoa meia boca, aí ela vai ser substituída. Mas ela já está sendo, né? Vamos dizer assim. Já está sendo. Assim, isso que eu comentei, essa pessoa que não está entregando já ia passar por uma seleção natural, entendeu? O que acontece com o tempo mesmo, né? Então, as empresas sempre querem ter as melhores pessoas. Então, com certeza. Eu acho que aí não vai ser tanto a IA que vai trocar, vai ser uma seleção natural mesmo. É a mesma, é a pessoa mesmo, é a pessoa. É a pessoa mesmo, né? Mas acho que é isso, cara. Assim, eu acho que tem o desafio da IA no negócio também, né? Aí é um outro desafio, assim, que eu tenho acompanhado, assim, né? Acho que é muita empresa lançando muita coisa ao mesmo tempo, né? Sim. Fica até meio que... Então, é muita hype. Muita hype. E aí o pessoal, às vezes, fica com medo. Vamos falar assim, uma corporate da vida. Uma grande empresa. Não dá pra ele testar qualquer IA. Deixa eu testar. Não dá, cara. Não dá pra ele errar, entendeu? E aí, porque se ele errar, vai ser milhões de reais, bilhões, na verdade. Então, não dá. Então, tem que ser coisa muito certeira. E eu vejo que tá muito no estudo. Tá muito no estudo ali. Mas tá no estudo, mas não é uma matéria que dá para deixar de lado, assim. Não, que não dá pra, com certeza. Hoje em dia, assim, né, como a tecnologia, né, não dá para você esperar ela se consolidar para adotar. Tu vai ter que adotar junto e ver o caminho que dá, porque pode ser tarde, né? É isso aí. A gente tá fazendo um projeto com vocês com IA lá, de faixa de domínio. Aí a gente utilizou aeroespacial, mas a IA tá auxiliando muito. Mas é uma área muito estudos, tem que ficar sempre estudando, inteirados ali. Ô, Valmir, fugindo um pouquinho da área profissional, eu sei que você é um canoeiro. Canoa havaiana, acho que é canoeiro mesmo que falam, né? Eu acho que é também. Pronto, é isso. E eu sei que esse é um esporte em conjunto, que você pratica espírito de equipe, liderança, tem ali tudo, o cultivo, porque se é uma pessoa remar menos que a outra ali, tem tudo a sincronia ali. E como que isso te ajuda hoje em dia, esse esporte no profissional? Que eu andei dando uma estudada já, eu até te falei antes ali, sim, que eu quero ainda fazer esse esporte. Conta pra gente, como que é fazer esse esporte? Como que nasceu essa vontade desse esporte? Cara, esse esporte ele surgiu de forma aleatória pra mim, sabe? Assim, na pandemia, eu acho que como muita gente, né? A gente estava fechado em casa, sem saber o que fazer, muito tempo fechado, e eu queria procurar alguma coisa para fazer de atividade física que não fosse estar fechado numa academia. Assim, eu gosto de brincar assim, eu pago a academia tem um tempo e não vou, entendeu? É isso. Eu estava procurando alguma coisa ao ar livre, até por própria questão de segurança na pandemia, né? E foi onde eu encontrei a canoa havaiana, né? Assim, aí também estudei um pouquinho sobre e comecei a praticar. Então, legal. Aí, acho que tem uns 4 anos, assim, né? Fazendo uma conta por cima ali. Que eu remo, né? Assim, acho que tem várias coisas bacanas, assim, né? O primeiro... E o que você traz desse esporte? Porque o esporte eu vejo hoje em dia, por exemplo, quando a gente vê as Olimpíadas ali, cara, às vezes uma menina dando 4 saltos, 5 saltos ali, aquilo ali tem todo um preparo, tem todo um espírito de equipe, tem toda uma equipe por trás ali, não é aquela pessoa. Eu vejo a mesma coisa na canoa. Como que você vê essa questão do esporte para a vida profissional? Legal, assim, eu acho que ajuda muito, assim, tanto no profissional, mas no próprio pessoal, tá, Cássio? Assim, eu gosto de brincar que a canoa quando tu tá lá, tu esquece de tudo, tá? Assim, tu não pensa em trabalho, tu não pensa em problema, tu tá dedicado ali com aquele esporte, né? Assim, e é um esporte que ensina disciplina, é um esporte que ensina trabalho em equipe, né? Por exemplo, então acho que ajuda muito também, né? Essa questão de entender, né? Assim, tu tem que fazer o seu trabalho, mas tu tem que estar cuidando do trabalho dos outros também, porque se um falhar ali, vai ter um problema, né? Então, na própria canoa, cada posição do banco que tu senta, tu tem uma função diferente, entendeu? Legal. Então, o banco 1 lá tem a função de dar o ritmo, né? O banco 3 tem a função de contar as trocadas de passada, né? Então, cada função tem realmente um objetivo, né? Então, eu acho que nos times também é assim, né? Assim, cada profissional, ele tem um objetivo. Assim, tem uma função dentro do time. E né? são complementares. São complementares, entendeu? Então, na canoa, cara, se a gente... acontece isso. Pô, o dia que tá um pessoal mais, né, cansado, mais voado, assim, tu vê que a canoa não flui na mesma velocidade, né? Porque tem um remando mais rápido, outro remando um pouquinho mais lento, né? E no trabalho também é assim, né? Então, se o time também não tá comprado contigo, não tá engajado e não tá indo pela mesma direção, o negócio vai sair torto, né? Então, com certeza. Acho que tem muito, assim, essa questão que... Tem muita sincronia ali. Muita sincronia, né? E mais que isso também, assim, acho que te ajuda a conhecer
muita gente diferente, cara. Sim, assim, sim. E a natureza, né? A natureza. Não, legal. Muito, muito bom ali. Parabéns por esse esporte, cara. E ainda eu quero... Te indico aí qualquer dia desses aí. ainda eu quero fazer. Aproveitar para mandar um salve para 2 grandes mestres da canoa, Marcelo e o Adiel, que são 2 caras aí que eu acabo remando e aprendendo muito com eles aí. Que legal, que legal. É um pessoal que realmente busca liderança, busca, vamos falar assim, até inovação, porque é uma coisa inovadora. Eu acredito que é uma coisa, deve vir dos passados lá, mas é uma coisa muito nova. Não é um esporte que você vê todo dia. Assim, é um esporte antigo, mas assim, essa adoção em massa, ela é recente, né? Sim, sim, tem uma certa inovação ali. Legal, então. E me fala uma coisa, que conselho você deixa para alguém que ele quer entrar para a área de tecnologia e às vezes ele tem uma certa dificuldade de começar, uma dificuldade de estudar, será que vai dar certo, será que não vai dar, que precisa às vezes daquele empurrão, aquela virada de chave, que conselho que você deixaria, que talvez lá atrás ou alguém te deu o conselho ou te ajudaria? Legal, assim, acho que a área de tecnologia, assim, né, ela passa por muita transformação, né, então acho que o primeiro conselho é você ser até tem uma soft skill que eu gosto bastante, cara, tem que ter adaptabilidade, né, assim, muda muito, né, então... Agora a gente tá vendo pela IA, né? A gente tá vendo pela IA, então talvez o que essa galera vai entrar na faculdade hoje aprender, daqui 2 anos já mudou tudo, né, então tem que ter essa adaptabilidade, assim, eu acho que a TI, ela tá aí para transformar, né, o mundo, transformar a vida das pessoas, mas essa adaptabilidade da pessoa que está trabalhando, ela precisa ser essencial. Porque ela nunca vai deixar de estudar, ela sempre vai ter que, né, aprender o novo, né? Então, acho que assim, não adianta uma pessoa que, acho que vou entrar e vou... Ficar estável, não é uma área estável. Não é uma área estável, né? Assim, é uma área que exige muito, né? Então... É uma área que a gente brinca assim, não exige muito do corpo, mas também exige muito da mente, né? Então, exige, sim. Então, tem essa questão de resiliência, né? Tem essa questão, como eu falei, de autorresponsabilidade. São tudo coisas importantes que vai te destacar no sucesso da empresa, né? Mas para quem está começando, tem que estar estudando pra caramba, né? Mas tem que aproveitar o tempo ali de faculdade para... Aproveitar o processo, vamos dizer. Aproveitar o processo e aproveitar também as oportunidades que existem no dia a dia para começar a fazer network, né? Então, um exemplo, assim, algumas pessoas que eu próprio contratei lá do Senai para fazer o Jovem Aprendiz, foi porque eu estava ali no Senai fazendo a apresentação e a pessoa, de alguma forma ou outra, tentou se conectar comigo ou mostrou alguma coisa diferente. Legal, tu tem potencial, tu não quer já... Fez o network ali. Né? Eu sempre levo isso daí, porque eu vejo toda a área, na verdade, não só a tecnologia, mas a tecnologia é a nossa expertise ali. A comunicação e o network, cara, te leva a lugares que você nem imagina. Isso, Por exemplo, a empregos que você nem imagina. Às vezes, se você não fosse tão comunicativo lá atrás, porque eu sei que gestor já tem que ter uma certa comunicação ali. Lá atrás, antes de ir para São Paulo, talvez você não conseguiria ter ido para São Paulo. Vamos falar assim, mesma coisa depois Paraná, depois vindo para cá. Foi network, né? Sempre foi network, né? É o network. Com certeza. E me fala uma coisa, Valmir, o que hoje em dia, depois de tantos desafios, e ainda te motiva a buscar essa transformação, essa liderança, essa mudança, porque é uma mudança constante. Vamos falar. O que te motiva hoje em dia ainda a buscar isso tudo? Que a gente sabe que não é nem mensal, é diário todo dia ali. Cara, assim, o que me motiva primeiro, assim, é ainda continuar gerando valor, né? Assim, me motiva a cada dia entender assim, o que eu posso gerar valor amanhã, né? Assim, qual que é tanto assim, tanto no ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista de pessoas também, né? Assim, eu tenho um projeto pessoal, por exemplo, que eu faço mentoria para líderes em começo de carreira. Olha que legal. Então, ajudar também essas pessoas, cara, será que a dificuldade que eu tive, tu pode talvez ter um atalho aqui para não passar pelas mesmas coisas, entendeu? Então, eu gosto o que me motiva é estar gerando valor, assim, eu acho que talvez eu vou sair dessa área de tecnologia quando eu falei, acho que eu cheguei no limite, talvez eu não consigo gerar nem valor para cima, nem do lado, então... É o teu propósito. Meu propósito, Olha aí, isso é muito bonito, porque no final são pessoas. É igual lá na empresa, a gente gosta bastante de ajudar as pessoas, ensinar as pessoas. E como eu te falei, teve gente que já saiu da favela, que trabalhou lá, porque a tecnologia realmente ela é uma mãe. Então, essa questão de pessoas realmente você vai auxiliar, mesmo que vão falar... Pode ser que ela não vai trabalhar depois na Softplana, que é o Tech, lugar nenhum, em outra empresa. Mas você ajudou ela, cara. Isso depois é eternamente grato. Eu te falo, meus primos não trabalham comigo. Meu irmão também não trabalha comigo. Mas eu sou grato por eles estarem nessa área e conseguirem fazer a mudança, sabe?
E outra coisa que me motiva muito, que eu gosto muito também, é, assim, agora olhando do outro lado, né? Do cliente, assim, do cidadão, né? Assim, o que me motiva muito hoje é que a gente, cara, assim, a gente basicamente faz software que transforma a vida das pessoas. E as pessoas somos nós, né? Então, cara, assim, dá um orgulho imenso quando tu vê que tem uma solução que vai acelerar, por exemplo, uma tomada de decisão de um juiz para conceder... Falando de órgão público para conceder ali um remédio que uma pessoa precisa porque ela está lá na fila e não tem, lá na fila de necessidade não tem, entendeu? Então, essa questão de gerar o valor, né, de desenvolver solução que gera um valor real na ponta, cara, acho que isso é muito bacana também, sabe? É diferente eu gosto de brincar assim, é diferente de quando eu trabalhava em banco, né, que tu fazia, cara, pô, um sistema ali para uma transação de cartão de crédito, tá, legal, mas... Mas você não impacta tantas pessoas, igual hoje em dia... Talvez impacte, mas o impacto que tem Mas é um impacto diferente. Diferente, entendeu? O impacto porque, assim, cara, tu vê que são vidas mesmo, né? Sim, então, hoje em dia é um impacto mais social, vamos dizer assim. Porque você falando de órgão público, é muito social. Tudo que você faz ali não vai influenciar 100 pessoas, 1000... Cara, milhões de pessoas. Milhões, Então, acho que isso também motiva bastante, né? É um tipo de negócio que é legal, assim, né? A pessoa fala do setor público, mas é um negócio bacana. E hoje em dia vocês passam isso para os funcionários também? Sim. Acho que para ele verificar tudo, porque é todo um ecossistema, vamos dizer assim, né? O que eu principalmente tento passar para o meu time, cara, a gente não é empresa de laboratório, assim, a gente não faz software para dentro, a gente faz software para fora. Não adianta a gente usar a melhor arquitetura, a melhor tecnologia, a melhor IA, se no final o cliente não vai usar ou não vai fazer efeito. No final, o botão está escondido. Está escondido, entendeu? Você criou a melhor tecnologia, mas o botão está escondido, não vai funcionar. Então, acho que tem essa união da tecnologia com a geração de valor, ela é muito importante, porque se uma ponta não funcionar, a gente não vai ter sucesso, né? Não, gostei demais do bate-papo. E a última pergunta, qual que você acredita que é a virada de chave que todo líder precisa viver para crescer de verdade? Cara, eu acho que você acha que é a virada de chave? Assim, eu vou falar por mim, assim, eu acho que é o próprio inconformismo, né? Assim, eu acho que não se conformar que aquilo que tu tá fazendo hoje é o que vai te levar pro futuro amanhã, assim. Eu acho que quando tu tiver isso, vai ter a virada de chave, porque sempre tu vai começar a olhar para frente, não olhar pro lado, né? Assim, eu acho que o que estagna muita carreira do líder, né? Ele cara, tô olhando aqui de lado, né? Assim, o que eu tô fazendo hoje, o que eu vou entregar amanhã, mas ele não olha a longo prazo, assim, pô, o que eu posso entregar daqui 2 anos, daqui 3 anos, assim, o que eu tenho que me preparar para atingir esse futuro, né? Focar mais no longo prazo, claro, tem que pensar no agora, mas focar mais no longo prazo ali para ele atingir um objetivo maior, vamos dizer assim. Acho que a pessoa, assim, né, falando da carreira, a pessoa tem que estar preparada para a oportunidade. A oportunidade, ela demora a chegar. E às vezes ela chega e tu não está preparado. Então, assim, independente de quanto vai demorar... Você tem que se preparando constantemente. Para quando chegar, você tá habilitado, assim, né? Isso eu ouço bastante. Pô, aqui eu estava esperando uma oportunidade e não fui promovido. Cara, mas tu se preparou? Pô, o coleguinha aqui estava mais preparado. Então, acho que essa é a questão, assim, independente do que tu tá fazendo hoje, tu tem que pensar no amanhã. Se tu pensar só no hoje... a virada vai ser difícil. É igual a questão do inglês, vamos falar assim, às vezes você quer trabalhar para fora, e eu vejo muitas pessoas, às vezes você quer trabalhar para fora, mas você não faz o inglês. Isso, E aí, cara, chegou a oportunidade que você precisa, mas precisa falar inglês. E agora não vai dar, vou ter que esperar 3 anos. Não, você tem que se preparar, né? É constante ali. Bom demais. Tem uma pessoa da Softplan lá que ele sempre comenta assim, que a conta um dia chega, entendeu? Então, isso. Se você não se preparar, a conta vai chegar, né? Então... E se você se preparar, a conta vai chegar também. A conta vai chegar também, né? É o débito e o crédito. É o débito e o crédito. Se você tiver mais débito ali, mais crédito. Mais crédito ali, uma hora você consegue sacar ali. Se tiver mais débito, uma hora a conta vai chegar e tu vai estar no cheque especial ali, né? Com certeza. Obrigado, Valmir, pelo bate-papo. Eu que agradeço. Foi muito sensacional ali, saber um pouquinho mais da sua vida, das suas viradas de chave. Parabéns pela sua trajetória, pela jornada, por tudo que você está fazendo pelas pessoas lá na Softplan. E também pelo esse esporte top que você faz ali. E tá convidado a remar comigo qualquer dia desse aí. Olha aí, vambora. Pessoal, obrigado mais uma vez por estar ouvindo o podcast Virada aqui ao Tech. Sigam a gente, toda semana a gente vai ter conteúdos novos e a gente vai falando cada vez mais sobre virada de chave, empreendedorismo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.